Ultimamente andamos tendo rumores de diversos produtos da Apple. E agora, nessa última semana, tivemos rumores de produtos da Apple que a gente nem mesmo se lembrava. Como um exemplo que vai aparecer nesse vídeo do Mac Mini, que ele foi simplesmente esquecido por muitos. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer os rumores de um novo MacBook Pro, do iMac, do iPad Mini, do iPad Pro e do Mac Mini. Então bom, já se inscreve no canal e deixa o like para muitos mais vídeos como esse. Se você quer ficar por dentro de mais coisas, entra aqui no Twitter do canal, onde eu posto diversas novidades e algumas coisas que eu não consigo postar no canal, porque elas não são tão grandes a ponto de se criar um vídeo. Então bom, segue o Twitter aqui e vamos começar pelo mais importante, pelo carro-chefe, que seria o MacBook Pro. E esse ano nós devemos ver uma nova versão de MacBook Pro sendo extinta e uma nova versão substituindo essa, sendo o MacBook Pro de 14,1 polegadas. Ele teria o mesmo design do MacBook Pro de 13 polegadas, mas uma tela com as bordas mais finas, não perdendo a portabilidade que o de 13 polegadas dá, sem mexer de largura e de profundidade, mas acrescentando 0,3 polegadas de espessura, para conseguir trazer de volta o teclado Scissor Switch, já presente no MacBook Pro de 16 polegadas e em MacBook Pros anteriores ao de 2015, e conseguir alojar um novo processador. E nesse tema de processador, temos dois grandes processadores que estão batalhando para ver se entram ou não na Apple. O primeiro deles seria o novo Intel, o Intel de 10ª geração. Esse Intel ele vai de 4 cores até 10 cores, ou 20 threads. E esse MacBook Pro usaria o Intel de 10ª geração com 6 cores de 14 nanômetros, chegando a 4.7 GHz e tendo o TDP máximo, o consumo máximo de energia, de 12,5 watts. Sendo um processador muito rápido para honrar o nome Pro e transformar esse MacBook em um MacBook bem mais ágil e tornando possível que alguns trabalhos gráficos e de vídeo sejam feitos nele. Não que não sejam, mas vai tornar esses trabalhos muito mais rápidos, abaixaria o consumo do processador, melhoraria a performance dele. E o segundo processador seria o Ryzen 4 da AMD, com 8 cores, 15 watts de Total Draw Power, ou TDP, ou energia total consumida. Ele teria uma arquitetura de 7 nanômetros e teria 16 cores, podendo chegar ali até 4.5 GHz. A chance desse processador da AMD entrar e conseguir o seu lugar na Apple é muito pequena, mas caso ele chegasse, seria bem interessante. E por que eu acredito que a chance seja muito pequena dele entrar em um produto como o MacBook Pro, por exemplo? Se colocar um processador desse em um MacBook Pro pequeno de entrada, como esse de 14,1 polegadas, quer dizer que a Apple vai ter que atualizar o MacBook Pro de 16 polegadas. E a Apple atualizando a linha inteira de MacBook Pros deles para os processadores da AMD, quer dizer que existe grande compatibilidade desses, da arquitetura desses, com o macOS. E assim eles teriam que atualizar toda a linha, incluindo o Mac Pro. Que todos nós sabemos, a AMD já produz processadores muito melhores do que o Intel Xeon de 28 cores e muito mais baratos, podendo chegar até 64 cores, 128 threads, custando apenas $4.000. Quando eu falo apenas, seria em comparativo com os da Intel, que podem passar de 7, 8 ou até $10.000. O segundo dispositivo seria o iMac, que há anos a gente não vê uma atualização e está se tornando uma coisa que a gente nem sabe mais diferenciar. Qual geração é qual do iMac de 21 polegadas, qual geração é qual do iMac de 27 polegadas. E o desse ano a gente teria uma atualização nesse iMac de 27 polegadas, podendo trazer uma maior resolução, passando do 5K e usando uma nova tecnologia em que a Apple está investindo muito, que seria o microLED. E eu esqueci de citar, esse microLED também viriam para os MacBook Pros. Ele teria a 10ª geração do processador da Intel, que seria o i7 10700, ou o 10700K na versão mais cara, podendo ter o TDP de 95 watts, 8 cores e 14 nanômetros, podendo ultrapassar os 5 GHz. Ele teria a nova GPU da AMD, que seria a Radeon 7 ou a RX Series 5000, que seriam as já presentes no MacBook Pro de 16 polegadas e as que estão chegando para o Mac Pro. Acho bem interessante a gente trazer dessa linha high-end a placa de entrada, que se não me engano seria a 5500 para o iMac, dando uma performance interessante a esse, não fazendo ele passar muito da performance dos MacBook Pros, tornando ele mais ou menos iguais, e nenhum desses dois chegariam ao Mac Pro, porque obviamente esses dois dispositivos, o MacBook Pro e o iMac, não poderiam chegar nunca em um Mac Pro. Mas eu acho que seria bem interessante, porque essa nova arquitetura tem uma maneira de processar utilizando metal que está ajudando e muito em renderização de vídeo
e renderização gráfica. E a RAM deste iMac, caso ele viesse com esse 7, podia ser de 64 GB ou 128 GB, sendo até agora Dual Channel. Por que eu falo até agora? Porque esse 7 de 10ª geração ainda não foi lançado, né, totalmente. Então, a gente sabe que ele existe, a gente sabe como ele vai ser, mas a gente não sabe todos os specs perfeitamente dele. Então, eu acredito que no final ele tenha um Quad Channel, mas até agora o que eu posso dizer para vocês é que esse iMac seria Dual Channel. O iPad mini também foi esquecido por muitos na gringa, mas aqui no Brasil nem por todos. Ele ganharia a tecnologia microLED, ficando com uma tela de 7.9 polegadas e podendo ter sua resolução aumentada. Ele ganharia o processador presente nos iPhones 11, que seria o A13 Bionic, e teria uma bateria de 5 a 10 vezes maior, para tanto poder alojar esse processador quanto a tecnologia de microLED, que acrescentará uma resolução maior ao iPad. O iPad Pro, que seria o carro-chefe dos iPads, vai ganhar diversas diferenças. Eu falei de muitas delas nesse vídeo que eu estou citando aqui, e hoje eu vou focar mais na tela em si e no teclado. Então teremos o modelo do de 11 polegadas e do de 12,9 polegadas, trazendo o processador A13X, se eles forem lançados em março, e um A14X, se eles forem anunciados. E também trazendo um chip 5G, caso ele seja anunciado em setembro. A sua bateria, como em todos os outros dispositivos da Apple, deve ser de 5 a 10% maior do que a do ano passado, da geração passada, que no caso seria deste. E ele teria um novo teclado, que transformaria esse iPad de vez em um MacBook. Então ele seria um Smart Keyboard Folio, igualzinho o já criado hoje. O teclado dele seria para cima, ele se encaixaria de maneira diferente no iPad e abriria espaço para um trackpad, transformando o iPad em um MacBook bem mais viável e bem mais transportável, né? Então, de você fazer a logística de um dispositivo fino para um MacBook Pro faz muita diferença. Isso daí seria o grande diferencial desse iPad. E também esse teclado, né, agora que eu estou lendo aqui no script, ele teria backlight, que é uma coisa que eu sinto muita falta no meu teclado, ainda mais quando eu vou estudar ou escrever alguma coisa de noite, eu tenho que subir o brilho do teclado no máximo, para o brilho da tela do teclado iluminar ele. E isso é muito ruim, tanto para o meu olho quanto para o teclado, que não dá para iluminar tão bem, então acho que seria bem interessante a gente ver um backlight. E para finalizar esse vídeo, o Mac Mini, o computador esquecido por muitos, e que acho que seria bem interessante a gente ver nesse sim o Ryzen 4, né, o processador da AMD 4. Obviamente, a gente não precisaria pegar o processador top de linha, a gente pode até pegar um Ryzen mais antigo, com 6 cores, mas eu acho bem interessante a gente ver uma arquitetura da AMD, por eles já estarem trabalhando com nanômetros menores, então a distância entre um core e o outro é bem menor, reduzindo a energia e reduzindo o calor gerado. E para um Mac Mini, como todos nós sabemos, ele tem muito pouco espaço para dissipação de calor, então é bem interessante a gente ver um processador que não use tanta energia para não transformar tanta energia elétrica em calor. E caso a gente não veja esse Ryzen 4, a gente deve ver um Intel de 10ª geração. Obviamente, não seria o mesmo i7 com 8 cores, seria um i7 com 6 cores ou até mesmo um i5 com 5 cores. E ambos seriam extremamente eficientes, porque os processadores da Intel abaixo de 8 cores da 10ª geração estão trabalhando com 10 nanômetros, o que já torna a eficiência maior e assim, né, transformando menos energia elétrica em calor, deixando o Mac Mini rodar um pouco melhor. Tem rumores também de que esse vai ganhar um redesign, como se ele fosse um Mac Pro Mini, ou nesse caso, um Mac Mini Pro. Então ele ganharia o design de Cheese Grater já presente no Mac Pro, ganhando assim mais aberturas para o cooling, né? Então isso daí seria bem interessante, mas eu não sei se ele ficaria tão bonito, né? Se esse design se encaixaria da mesma maneira que se encaixou no Mac Pro, no Mac Mini Pro. Então bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, já deixa o seu like e bom, se você não quer perder nenhum desses outros vídeos e mais rumores, como eu já disse, se inscreve no canal, ficar por dentro de tudo, ativa esse sininho e segue lá no Twitter, @canal10k.